Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muitos mitos rondam as cirurgias plásticas, principalmente quando se trata da segurança. Afinal, são procedimentos cirúrgicos delicados e quando não são feitos com um profissional adequado, elas podem oferecer graves riscos à saúde do paciente. Por isso, se você está pensando em realizar alguma cirurgia plástica, confira algumas dicas importantes para a realização da sua cirurgia com segurança e com um cirurgião plástico competente. Nós trouxemos um cirurgião plástico muito competente, Dr. Ricardo Souza Lima, que já está aqui conosco. Muito bom dia, doutor. Doutor Ricardo Souza. Eu já cheguei falando assim, doutor Ricardo, o senhor com essa cara tão jovem, cirurgião plástico, é assim mesmo ou tem cirurgia plástica para estar jovem desse jeito, doutor Ricardo? Primeiramente, bom dia, Carol. Bom dia a todos vocês. Bom, na verdade, hoje em dia até a maioria dos médicos, todos estão começando muito cedo na carreira, né? Então a gente começa a estudar, mas para ter uma formação a gente passa por 6 anos de medicina, tem as residências. Ele começou com 1 ano de idade já, menino superdotado. Mas seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. Até eu brinquei se tem cirurgia ou não, porque hoje os homens estão aderindo também às cirurgias, não tá, doutor? Sim, na verdade, isso hoje está caindo por terra, hoje que a cirurgia plástica é um foco das mulheres. Hoje os homens eles estão procurando melhorar a autoestima. Então, não necessariamente é necessário fazer uma cirurgia para mudar várias coisas e para todas as pessoas perceberem que foi realizado algum tipo de procedimento. Hoje, os procedimentos mais delicados, os procedimentos que passam desapercebidos, até os procedimentos que a gente considera que não são cirúrgicos, como o próprio uso da toxina botulínica, que é para paralisar a musculatura da testa, para diminuir aquelas rugas da testa. O famoso Botox. O Botox, né? Na verdade, o Botox é uma marca, mas o nome correto seria uma toxina botulínica. Ou o uso do preenchimento para aquelas pessoas que quando sorriem, ou tenha muito marcado aqui entre as sobrancelhas, ou o sulco aparecendo muito acentuado. Então isso dá uma suavizada no rosto e, por exemplo, para os homens, passa uma sensação de abre o olhar, a pessoa fica com um olhar mais suave, tira aquela expressão um pouco, não que ele vai ficar mais feminino, mas vai ficar com um olhar mais suave, vai ficar mais susceptível até boas coisas acontecerem, porque não passa, vamos dizer, um preconceito de uma pessoa que às vezes a pessoa não é brava, mas tem uma fisionomia de brava, né? Tem gente que tem aqui aquela parte mais fundinha aqui também. Isso. E esses preenchimentos ajudam aí muito. Os preenchimentos a gente pode utilizar justamente para essa região, para regiões às vezes... A olheira seria também? Olheira também, dependendo do tipo da olheira, você pode utilizar com ácido hialurônico também, que é o preenchimento. Que aí vai, às vezes é o excesso de pele naquela região que vai causar um escurecimento daquela região. Certo. E às vezes com o próprio preenchimento você consegue clarear. Em alguns casos, a utilização de alguns lasers, a gente consegue fazer um clareamento também dessa região. Quais são os procedimentos cirúrgicos mais comuns hoje, doutor? Bom, mais procurados, né? Onde as pessoas têm realmente investido, têm estado ali buscando a melhora naquele procedimento cirúrgico, ali naquela região do corpo. Sim, eu acho importante a gente dividir por faixas etárias. Então vamos lá. Por exemplo, as crianças, normalmente, às vezes aquela criancinha que chega numa escola pode sofrer algum tipo de preconceito devido a uma orelha muito aberta, ou seja, chamada de orelha de abano. Nesses casos, a gente faz uma cirurgia de correção dessa orelha, principalmente naquelas crianças entre 6 e 7 anos de idade,
tem até alguns adultos que levam isso a vida inteira. Entendi. E quando chegam e percebem a necessidade, realizam esse procedimento e às vezes não antes, por desconhecimento que é possível fazer esse tratamento. Interessante. E, então, antes de você passar para os outros, quais os cuidados que pode ter? Qualquer pessoa pode se submeter a esse tipo, por exemplo, de cirurgia? Qualquer criança pode se submeter a esse tipo de cirurgia, doutor? Sim, a gente tem que partir do... A gente avalia o risco, a gente tem que colocar numa balança. Isso. Temos riscos ou temos benefícios? Certo. Se os riscos são superiores aos benefícios, não realizamos o procedimento. Não vale a pena. Então, para isso, a gente faz uma série de exames para todas as idades. A gente realiza exames específicos para que a gente consiga diagnosticar alguma possível patologia ou alteração que essa pessoa possui. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos de idade que tem um problema cardíaco que está descompensado, ou seja, por exemplo, um paciente com pressão alta pode operar? Pode. Uma pessoa com diabetes pode operar? Pode. Contanto que ele tenha passado por um acompanhamento pré-operatório rigoroso com seu cardiologista, com seu médico da família, tendo sido liberado isso depois também de um eletrocardiograma e depois de tudo isso liberado ainda volta para a gente e aí a gente avalia, bom, ela tem benefício de realizar esse procedimento, ela tem algum risco maior associado, ela está liberada para fazer o procedimento? Sim, então podemos fazer o procedimento. Caso a gente perceba que tem alguma coisa alterada, às vezes até que passou pelo seu cardiologista alguma coisa, porque são vários fatores. Isso. Você tem um risco cirúrgico, tem um risco da pressão alta, tem um risco anestésico. Se está tudo colaborando para que tudo aconteça certo, a gente realiza o procedimento. Entendi. Não só isso é importante, a gente tem que avaliar também o ponto de vista psicológico desse paciente. Então, ele está preparado para aquele procedimento. Perfeito. Então, se a gente percebe que a pessoa está realizando essa cirurgia para tentar ganhar um benefício em alguma outra coisa, vamos dizer, a pessoa tem que estar bem consigo mesma e estar realizando a cirurgia para ela. Ela não pode estar realizando uma cirurgia, algum procedimento para tentar agradar uma outra pessoa. Olha, gente, muito interessante isso que ele está falando. Então, se ela tenta agradar uma outra pessoa, às vezes, ou seja, ela está colocando um problema em cima de uma melhora corporal, por exemplo. Quero operar o nariz. Aceitação. Isso, quero melhorar o nariz para ter uma aceitação. E às vezes não fica do jeito que ela quer. Então, a gente acaba tendo um problema, porque é uma paciente que não vai ficar satisfeita, não com essa cirurgia realizada por mim ou por qualquer outro cirurgião. Ela não vai ficar satisfeita porque o verdadeiro problema não era o nariz. Entendi. Entendeu? O problema estava lá dentro. O problema estava lá dentro. Isso, o senhor, como médico, deve deparar com muitas situações assim, visões distorcidas que as pessoas têm de si. Às vezes vão ao consultório e, doutor, isso aqui tá horrível, isso aqui tá péssimo, ou tá grande, tá pequeno, tá torto. E, na verdade, são visões distorcidas que elas têm delas mesmas? Sim, a consulta que normalmente é realizada com o cirurgião plástico, ela é uma consulta demorada, que a gente não só conversa para saber o problema, mas a gente acaba dando uma sondada como que está essa paciente do ponto de vista psicológico. Essa alteração que você falou tem um nome, até na medicina, que chama de dismorfofobia, onde o paciente, ele se enxerga de uma forma diferente, ou seja, aquela pessoa que olha no espelho, acha que está gorda e, na verdade, tá um filé de borboleta, né? Ou seja, está um filé de borboleta. Então, esses pacientes têm que ser diagnosticados e eles têm que ser contraindicados de realizar esse tipo de procedimento. Isso pode acontecer, né? O médico sério, ele diz não também. Sim, o mais difícil para nós cirurgiões plásticos, ou seja, é também saber dizer não. Entendi. Né? Ou seja, é muito fácil o paciente chegar no meu consultório e falar, não, toma os exames, vamos lá, vamos fazer a sua cirurgia. Mas às vezes muitas pacientes chegam ao nosso consultório, ao meu consultório, às vezes
com um problema muito maior, chegando querendo, doutor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, tal, fala, olha, neste momento eu acho que não é a melhor conduta para você. Entendi. Eu acho que é melhor você fazer isso. E às vezes, assim, no começo as pessoas até se sentem um pouco frustradas porque elas querem uma resolução de determinada coisa que na verdade não cabe a mim realizar ou nenhum cirurgião plástico. Então a gente orienta e no final da consulta sempre os pacientes entendem bem. Normalmente, quando as cirurgias acontecem, ela é multidisciplinar, tem o cirurgião, tem ali um psicólogo, tem esse trabalho que é necessário, doutor? Ou isso vai depender de paciente para outro? Normalmente, o pré-requisito básico para se realizar uma cirurgia, a gente, após passar por uma consulta criteriosa com o cirurgião plástico, é você fazer os exames pré-operatórios. O que seria isso? Por exemplo, vai operar uma mama, tem que fazer os exames de sangue, todos conforme a idade necessária. Por exemplo, um paciente mais jovem, na década de 20, ou seja, de 20 a 30 anos, ele vai realizar X procedimentos, ou seja, exame de sangue, eletrocardiograma. Já um paciente de 50, 60 anos, ele vai realizar um plus, ou seja, alguns exames pré-operatórios, mas alguns exames relacionados com a sua própria idade. Entendi. Tá? Isso é muito importante. Você começou a falar de 6 a 8 anos a questão da orelha. Ia falar as outras etapas. Okay. Vamos lá. Continua. Então, porque tem sido mais procurado. Perfeito. Né? Nos pacientes jovens, entre 18 a 20, 22, 24, 26 anos, normalmente são os procedimentos que a gente até são considerados os carros-chefes da cirurgia plástica, que são o implante de prótese de mama, o aumento mamário, às vezes para aquela paciente que não tem nem uma quantidade de mama que a gente chama hipomastia, tá? E a gente também tem aquela cirurgia que a gente chama de lipoaspiração, ou seja, qualquer procedimento de lipoaspiração, existe vários nomes, hidrolipo, minilipo, lipoaspiração, ou seja, todos têm que ser realizados em bloco cirúrgico, todos têm o mesmo risco cirúrgico, porque às vezes a gente pode se deparar com alguma oferta de pessoas que querem fazer um procedimento desse em clínicas não capacitadas ou em próprio consultório. Isso é completamente proscrito, não tem nenhuma orientação perante ao Conselho Regional de Medicina, nem a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Certo. Bom, continuando. O paciente, normalmente aquelas mamães que tiveram neném, que a mama, ou seja, deu leite para o seu filho, amamentou e teve um pouco de flacidez mamária. Não que isso seja para também deixar ela, vamos assim, maravilhosa ou assim, o objetivo primariamente é aumentar a autoestima e fazer uma reparação também. Ou seja, teve uma flacidez mamária que a paciente nunca teve, né? Então, nesses casos, a gente pode tratar. Se for muito leve, a gente pode só colocar uma prótese ou a gente tem que levantar a mama. Outro ponto também, abdominoplastia, nos pacientes que tiveram neném, nos pacientes que já tiveram o seu filho, a flacidez. Por quê? Porque minha barriga estufou. Por que eu não consigo mais segurar o abdômen? Bom, nesses casos é porque a parede abdominal ela afastou a musculatura para o neném crescer, mas depois ela não fecha completamente. Então a gente tem que suturar de novo aquela musculatura e aí nesses casos a gente puxa a pele também para deixar o abdômen de novo como era antes. Certo. Nos pacientes acima de 50 anos a gente já orienta. A procura é um pouco maior para fazer a cirurgia do excesso de pele nas pálpebras, tá? E a cirurgia de face, que é tirar esse excesso, ou seja, que a pele ela vai caindo, a gravidade existe, a pele ela vai cedendo, a musculatura vai cedendo e a gente vai perdendo água. Fora isso, também tem os procedimentos que não são cirúrgicos, o uso do botox, o uso do preenchimento, tem os lasers, como o uso do CO2 facial para aquela pessoa que não quer fazer uma cirurgia de face. Então tem um leque muito grande para todos os gostos. E aqui, doutor, vai ter que voltar, sabe? Porque esse WhatsApp tem muitas perguntas, mas
o nosso tempo aqui não está sendo um bom companheiro, não, porque o tempo vai passando. Então, eu já deixo o convite para o senhor estar retornando, para a gente estar falando mais sobre isso. São muitas dúvidas, mas você já esclareceu muitas, com certeza. Já o importante é procurar um médico certo, um médico de confiança, observar, e a gente pode, na próxima a gente vai falar um pouquinho também sobre o pós, porque não adianta fazer uma cirurgia bacana se o pós-operatório também não obedecer direitinho às instruções do médico, não é verdade? Claro, claro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.